Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia. Ser forte e corajoso. Josué 1:9. Aleluia. A camiseta é proposital, né? Tem muito tempo essa t-shirt. Quantas vezes usei lá na Comunidade das Marias. Ser forte e corajoso. Josué 1:9. Porque Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que quer, na hora que quer e como quer. Escolhe homens e mulheres para fazer a vontade do Senhor. Então, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pase nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, o Senhor escolhe quem Ele quer, do jeito que quer e na hora que quer. E quem é alguém para contender ou questionar? O problema é que esse Rio Grande do Norte não está com Deus. Ou o Brasil, muitos. Muitos ouvem Deus, mas não quer dar crédito à voz de Deus. Muitos ouvem Deus, mas não quer dar crédito à voz de Deus. Muitos ouvem as experiências, ou sonhos, ou alguma coisa profética que temos, mas não quer dar ouvido à voz do nosso Deus. Muitos podem fazer, mas não quer ajudar. Muitos podem nos dar um curso de psicologia, uma bolsa. Muitos podem nos dar um valor para a gente fazer um curso de teologia, mas não dão. A gente tem como nem pagar um curso, que é o meu caso. Como é que se faz as coisas de Deus o melhor? Entulhando. Alguém pode construir uma igreja, ou alguém pode me dar uma igreja, não dão. Porque eu sou mulher. Quem é que está errado nessa região? Quem é que sempre esteve errado nessa região? Muitos. Muitos estão errados. E Deus não tolera. Josué, mais uma vez, Josué 1:9. É muitos, não é só família, não é só parentela, não é só crentes. Não é só família, não é só parentela, é todos os crentes dessa região. Precisam ter um encontro verdadeiramente com Deus e ter relacionamento de intimidade com Deus. E entender as escolhas, aleluia, o que Ele quer fazer e o que Ele mostra, mas não dão crédito. É Deus mostrando um sonho para mim, para minha irmã de São Paulo, para minha sobrinha Radassa, para minha mãe, e muitos não estão dando crédito. Porque Deus escolhe mulheres ainda para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor, para colocar na cadeira quem Ele quer. Não é como alguém queira, ou quer, ou deseja. Se homens não estão posicionados como Deus quer, Deus escolhe mulheres. Se homens não estão na brecha como Deus quer, Deus escolhe mulheres que estão na brecha. É como meu Deus quer, não é como alguém deseja. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pase nem te espante, porque é o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui o nosso Deus nos deixou essa palavra ou uma promessa. Que o Senhor é com os seus, quando Ele chama alguém, quando Ele escolhe alguém, Ele é conosco aonde quer que andemos. Mas bom é estarmos aonde o Senhor revela, bom é estarmos onde o Senhor quer, bom é fazermos o que o Senhor revela, bom é fazermos o que o Senhor mostra, bom é sermos como Deus quer. O problema é que muitos não ouvem Deus, mas quer dar direção para a vida dos outros. Sem eles ouvirem Deus, sem eles estar na brecha, sem eles estar na posição, sem eles quererem ajudar. O problema é isso de muitos crentes. Então, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde ou noite, dependendo da hora que você for ouvir essa mensagem, que as vendas caiam dos seus olhos, que você possa ver o que você tem que fazer, que você possa agir conforme Deus quer. Porque aqui Moisés, aleluia, o texto vai nos dizer, a introdução, o início do texto, vai dizer: Deus fala a Josué e anima. Josué estava triste porque estava vendo o pecado. Josué estava triste porque estava vendo as coisas erradas. Josué estava triste porque estava vendo as coisas tudo assim. Fazendo do jeito que quer, dizendo que é Deus que mandou, que Deus que fez. Mentira! Isso sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés já tinha morrido. Aqui talvez as pessoas estão mortas espiritualmente falando. É isso que eu quero dizer a vocês. As pessoas ou muitos líderes estão mortos espiritual. E por estarem mortos espirituais, Deus vai botar a mulher na cadeira, que é para saber quem é que manda nessa região, Rio Grande do Norte, Estado e Brasil. Porque estão mortos espirituais. Não é mortos físicos, eles ainda não morreram, mas a mente já está morta. Porque não lê a palavra, não lê mais a palavra, não tem mais tempo com Deus, não ouve mais Deus, porque o pecado cegou. E eu posso provar.
Mas quem é ingênuo, quem é inocente, ainda é puro. Aleluias. Mas quem é ingênuo, quem é inocente, ainda é puro. Porque Deus sonda o coração. Deus diz, não olha a aparência. Porque eu vejo o coração. Eu vejo o que está no coração. Eu vejo o que está no coração. Eu vejo o que está na mente. Eu vejo o que está na mente. Muitos estão mortos, espiritualmente falando aqui de líderes. Os líderes como Moisés estão mortos. Muitos. Não posso generalizar, mas muitos já morreram. Ó. A mente está cauterizada. A mente não está mais como Deus quer. Poderia fazer alguma coisa para nosso Deus? Só se haver um renovo, só se haver um avivamento. Mas se o espírito de Pitom, espírito maligno, espírito das trevas, espírito da adivinhação, espírito de satanismo, espírito do que não presta, está dominando a mente de muitos. Poderia estar na direção de Deus, poderia estar na direção de Deus, poderia estar falando a palavra de Deus, poderia estar pregando a palavra de Deus como é, poderia estar fazendo as coisas como Deus quer, poderia estar levantado, estar fora das quatro paredes, poderia estar na internet, poderia estar na igreja, poderia estar fazendo o que Deus quer, e por que ainda não está fazendo? Por que será? Porque não está com a visão que Deus quer. Porque não se move, porque não age, porque não se levanta ninguém da cadeira para fazer o que tem que fazer. Por que será? Porque essa região de crente está dominada por uma capa ou capas. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Hoje o problema é que muitos não obedecem à voz de Deus. Hoje o problema é que muitos não querem ouvir Deus. Hoje o problema é que muitos não querem ouvir quem está na brecha. Hoje o problema é que duvidar de quem com Deus está, mas não acredita quem Deus não está. A quem Deus não está mais, não é isso? Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Efrato, duvido até dos nossos sonhos, duvido às vezes. Gente, e eu pedi sonhos? E nós pedimos sonhos a Deus? E eu peço direção a Deus? Devemos pedir, porque nós como cristãos devemos orar: Senhor, onde é para mim estar? Mostra onde é que tu queres. Mostra o que é que eu tenho que fazer. Guia os meus passos, a minha vida. Faz de mim o que tu queres. Deus mostra A, Deus mostra B. Deus já mostrou a tantas mulheres, como da minha casa e a alguma irmã da igreja, e não quer fazer o que Deus quer. Quem é que está errado nessa região, gente? É muitos homens que não querem fazer o que Deus quer. Estão enrolando, trapaceando a vontade de Deus. E pode alguém trapacear a vontade do meu Deus? Poderia alguém trapacear a vontade de Deus? Porque eu não posso trapacear a vontade de Deus. O problema é que muitos comem Bíblia, mas não querem viver Bíblia. O problema é que muitos têm chamada, aleluia, foram escolhidos, mas não querem cumprir chamado, ministério como Deus quer. Querem fazer e ser, e como alguém quer, o desejo, ou o sistema determina. É como meu Deus quer. É como o Pai quer. É como o Pai se revelou para Josué. É como Deus se revelou para Josué. Diz aqui, Deus fala a Josué e anima. Deus fala a Josué e anima, porque quem nos anima é o Senhor. Quem fala conosco é o Senhor. Quem ainda brada é o Senhor. Quem nos direciona ainda é o Senhor. Quem ainda está na brecha, quem leva, quem dá direção, quem faz alguma coisa, quem mostra é o Senhor. E tem que ser como Ele quer. E quem é alguém para questionar ou contender? Para ir contra as escolhas de Deus. Se alguém não está com visão, se alguém não está posicionado como Deus quer, com homens, porque o pecado cegou, ou as capas cegaram da manipulação, da feitiçaria, da bruxaria, do que não presta, das coisas ocultas, de alguma coisa aconteceu, ou a configuração da pessoa mesmo, deve ter alguma deficiência oculta, né? Alguma coisa, aí Deus vai levantar mulheres, porque as mulheres estão posicionadas, não todas as mulheres.
Não todas as mulheres, mas as mulheres que estão posicionadas, porque Deus escolhe a casa. Deus escolhe a casa. Que alguém queira ou questione, ou deixe de questionar. Deus escolhe a casa. Se posicione, casa de crente. Eu falo isso direto. Se posicione, filhos de crente. Se posicionemos para fazer e viver o que Deus quer. O problema é que muitos não querem dar crédito à nossa pregação. Mas nós temos que pregar conforme Deus quer. Deus ainda quer assim. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, planta o vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. O problema é que a autoridade não quer reconhecer quem é profeta, a autoridade não reconhece mais quem é pastor, a autoridade não quer reconhecer porque é mulher, porque é isso, porque é aquilo. É porque Deus quer do jeito que Ele quer. Tem alguém para querer contender com o nosso Deus? Maior é Deus que manda no céu, na terra, no mar, no inferno. Tem a chave do inferno, porque é o que a Bíblia diz. Ele tem a chave do inferno. Ou é autoridades aqui da terra? Autoridade militar ou o que for. Maior é Deus ou autoridade espiritual? Direcionada, dirigida pelo Senhor. Espiritual. Josué era uma autoridade espiritual, direcionada pelo Senhor. Deus ainda levanta as mulheres como Josué para fazer o que Deus quer. Porque homens não estão querendo fazer o que Deus quer, não quer agir. São bananas ou o quê? São homens banana. São líderes fracos. São líderes o quê? Eu não me troco por certos homens, já falei, eu enfrento qualquer um. Para aprender a respeitar. Porque eu não sou mais do que ninguém. Nem quero ser. Eu sei meu. Eu sei minhas limitações. E o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. E eu assumo que não sei. Mas eu não vou contra a voz do meu Deus. Mas muitos vão contra a voz do meu Deus. Muitos brincam com a voz de Deus. Por que será? Porque são narcisistas e eles não aceitam estar errados? Por que será essa região tóxica? Porque eles querem do jeito que eles querem, mas é do jeito que meu Deus quer? Existem homens e mulheres narcisistas, eu já falei isso. E aparentemente eles são maravilhosos, mas eles não têm empatia. Eles iam morrendo, ó, se possível eles matam. Deus não está com esse povo? Nunca esteve. Por isso que tem um ditado, melhor só do que mal acompanhado. Para mim você que é homem, melhor só do que mal acompanhado. Porque se os homens que estão na nossa retaguarda ou na nossa vida, como amizades, como esses são narcisistas, é do jeito que eles querem, eles se acham os bichão, é melhor só do que mal acompanhados. Ou tá no mesmo barco ou não tá. Ou tá na mesma navegação, ou aceita ou respeita o nosso ministério, nosso chamado, e entende que aqui não tem ninguém maior nem menor, que não é porque tem teologia, não é porque tem anel no dedo, porque isso e porque aquilo, e porque porque é doutorado, porque é isso. Ministério espiritual é diferente. Chamada é diferente. Com teologia ou sem teologia, eu sempre digo isso, fazemos e alcançamos a nossa missão. Porque Deus dá a revelação da palavra. Agora, bom é estudar, bom é ter condições para estudar, porque nem aqui, essa região não ajuda ninguém para estudar, não. Não ajuda, não dá R$1, uma oferta. Quem é que está com Deus? Eu ou esse povo? Eu ou esse povo, que eles querem fazer, ajuda a gente, até a gente lá fora, no outro país, mas não ajuda aqui. Ajuda a gente lá no outro canto e não ajuda aqui. Quem é que está com esse povo? Cegos? Todo lugar que tu pisar, Josué, ele estava dizendo, a planta, aleluia, do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então a cidade é onde a gente chegar, autoridades, aleluia, eclesiásticas, autoridades políticas, autoridades qualquer que seja, tem que nos aceitar e respeitar o chamado do Senhor. Cidade de Bom Jesus e região, entendeu? Como é a escolha de Deus? Crentinhos, obreiros e o que for. Respeite o chamado, respeite as autoridades, respeite as pessoas que Deus levanta. Cidade e região, o Rio Grande do Norte.
Agora, uma coisa eu digo, eu respeito quem me respeita. Se não me respeita, tchau. Diz aqui mais: ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, aleluia, como foi com meu pai, Deus é comigo, com Kessia. E você, filho de pastores, como foi com vossos pais, vocês estão posicionados para sermos e serem dirigidos pelo Senhor? Porque pela palavra do Senhor, pela lei judaica, quem é para sentar na cadeira, quem é para estar no altar, quem é para estar no altar é os primogênitos. Mas por causa do pecado, como eu compartilhei ontem, dos primogênitos, que às vezes está no segundo casamento, não está na vontade de Deus, aí Deus vai dizer assim, epa, chega! Quem vai para o altar agora é o menor. Quem vai para o altar é o menor. Porque essa é a minha escolha. Até quando vocês vão manipular a palavra do Senhor? Poderia alguém manipular a palavra do Senhor? Por que minha mãe teve o sonho com o pastor daqui da AD? Eu e mais 2 mulheres. Porque nós somos escolhas de Deus. Que alguém queira ou não, mulheres que estão posicionadas, que estão na brecha. Não porque a gente deseja, mas é porque a palavra do Senhor diz, os primogênitos é do altar. Mas se não estiver na brecha, vai aquele que está na direção do Deus. Vai aquele que está na direção de Deus. Pode estar dentro de casa, mas está na direção de Deus. Pode estar dentro de casa, mas está na direção de Deus. Pode estar dentro de casa, mas está ouvindo Deus. Pode estar todo mundo fazendo isso e aquilo, mas está no monte, está no quarto ouvindo Deus. Como Moisés estava no monte ouvindo Deus. Eita! Então, como Deus falou para Moisés, falava com Moisés, Deus também falou para Josué, porque Deus tem que falar com quem chama. Não é estar em direção de ninguém, tem que ouvir a voz de Deus. Pode ouvir A, pode ouvir B, pode ouvir vários profetas, mas tem que ouvir a voz de Deus. Estamos aqui com a Bela. Eu já falei, eu sei ser mulher virtuosa e eu sei ser um bicho. Ou seja, uma leoa quando precisa. Porque crente tem que ser assim. Porque tudo demais é muito. Hoje o povo está preocupado com a aparência. Se eu cheguei aqui com essa pichante preta, o povo vai colocar roupa preta e azul. Porque só olha a aparência. O mundo hoje está assim, ó, manipulado pelas capas. Está vendo o físico, está olhando para o físico, está olhando para a aparência, cara. Por quê? Porque tem roupa que nos deixa melhor, realmente. Essa blusa aqui me deixou mais magra do que a que eu estava ontem à noite, ou não sei lá o horário que eu gravei o vídeo, uma camiseta de academia solta que eu uso com, né, bem solta para não ficar desenhando, mostrando nada. Aí hoje estou com a t-shirt, está mais arrumadinha, meu braço ficou mais fino, minha assim, né, até deu cintura. E eu com isso, o problema é seu. O problema é seu se meu cabelo está assanhado ou não. O problema é seu. Se está assanhado, está faltando alguém cuidar. Quem é que vai cuidar? Você, se você der uma oferta. Você, se você se levantar e chamar para cuidar do meu cabelo. Porque eu não tenho. É isso, o problema é que está olhando para a aparência. Eu tô nem aí com a aparência. Se você não ajuda, o problema é seu. Você que está errado. Você que não reconhece o ministério. Você que é os errados. Vocês que são os errados. Nem conta eu tenho. Minha conta sabe o que é? No Bake. Não entra R$1, porque ninguém tem coragem de dar uma oferta, porque ninguém respeita o ministério, porque ninguém sabe o que é ministério mais. Ai, que Jesus vai pegar negros e negas. Temos que andar conforme as nossas posses. Não temos direito, às vezes, nem para fazer um curso de teologia, nem um curso de psicologia, mas temos Jesus na vida. E quem é alguém para questionar? Josué não tinha psicologia, Josué não tinha, aleluias, teologia, mas tinha Deus na vida. Tinha a revelação do alto. Eu, Kessia. Eu, Kessia, do Influência da Graça, sou como Josué. Quem é que vai se levantar e me dar uma igreja? Quem é que vai construir aqui um templo? Quem é que vai, aleluia, doar um terreno? Quem é que vai fazer alguma coisa? Quem vai? Aqui em São Paulo, onde precisa. Quem é que vai? O problema é que crentes estão perseguindo ministérios, mas não sabem ajudar. Fica esperando para isso e aquilo. Não, é dever de todos. O problema foi que o que fizeram. Problema dos ninguém. Problema do que fizeram. Jesus sabe o que fizeram. Jesus escolhe a causa. Eita, que ninguém escapa da justiça de Deus nessa região. Me arranquem desse estado, em nome de Jesus. Se levantem alguém para me arrancar desse estado, porque eu não suporto mais a pressão. Muitos não estão com Deus, eu já falei. Muitos não estão mais com Deus.
Diz o versículo 5, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Porque é muito chato, nós que odiamos injustiça, porque servos do Senhor é para odiar a justiça, a gente fica triste com as situações, com o que vê, com as indiretas. Só não é usados por Deus. Meus pais fizeram tudo o que puderam, aleluia. Até agora, até hoje, o que puderam fazer por mim, eles fizeram. E ainda eles podem fazer como meu pai pode fazer. Eu e minha mãe não gostam de morar aqui nessa casa. Já era para ter colocado placa de venda para sair daqui, não era? Precisa dos irmãos e alguém se levante e ajude. Muitos podem fazer, mas não estão fazendo. Por que será? O meu próprio pai pode todos os dias tentar vender a casa, mas não faz, porque já está com a mente passada. Eu não posso julgar, não estou julgando, eu sempre falo. Eles fizeram tudo o que puderam para mim, mas chegou o meu tempo de eu seguir. A Bíblia está aqui dizendo. Há 2 anos, quando eu cheguei nessa casa, eu ouvi a voz do Senhor. Muitos duvidam. Recente, o último sonho que minha mãe teve. Porque estão duvidando cidade e região. Porque estão impedindo de fazer o que precisa. Quem é que está errado? Sou eu ou vocês? Vocês. Quando o tempo chegou e acabou. Se eu estou sendo usada aqui é porque eu estou com Deus. É porque já chegou o meu tempo de ser usada. Não estou em processo. Muitos que estão no processo e não se tocam. Muitos que não ouvem Deus é que estão no processo do erro, no processo das falhas e não quer reconhecer. Eita! No processo que nunca ouviram Deus. Moisés veio ouvir Deus com 40 anos e eu quero ser ouvo Deus desde pequena como Samuel, desde o tempo. Olha só as escolhas de Deus e ninguém dá crédito. Dou risada. Eu dou risada para essa região, porque muitos que acham que estava com Deus, não estavam. E eu quietinha no meu canto, dentro da igreja. Enquanto alguém pregava, enquanto alguém levava, me deixava no canto. Mas eu ouvindo Deus. Eu anotando, eu gravando, eu regendo, eu servindo, eu louvando quando tem a oportunidade para fazer algum solo, ministrar para os jovens, para no ciclo de oração de mulheres, de jovens, culto de jovens, às vezes culto de mulheres, e eu ali no meu cantinho, porque a escolha de Deus é diferente. O problema é dos homens que querem fazer as coisas do jeito que Deus não quer. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo entrar no céu, nem que seja amarrado, nem que sejam pagando preço, mas tu farás. Eles aprenderam a ser crente e respeitar o ministério. Que para rebeldes, povo que vivia com Moisés, com Josué, era povo rebelde. Era uma região ruim. Uma região ruim de líderes invejosos, de obreiros e mulheres tóxicas, invejosos. Só que eu posso dizer, inveja domina aqui, ó, podre. Mas maior que a inveja é meu Deus. Maior que toxidez é meu Deus. Maior que Balaim, Balaão, Balaque, Tobias, Sambalate, Gessém é o meu Deus, aleluias. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para onde quer que andares. Chego na igreja, quando eu vou, porque talvez não me dá a oportunidade, porque eu falo a verdade, porque eu prego o que Deus quer. Não me deu oportunidade para louvar, não me deu oportunidade para mudar uma vez na vida, né? Claro. Eu me sinto até mal, tem hora. Às vezes prefiro estar em casa
Porque para adoecer, não dá. Porque o espírito às vezes não bate. Então, somente esforça-te e ter bom ânimo para teres cuidado e fazer conforme toda a lei, que é a igreja mais próxima aqui de casa, né? Mas ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, dia e noite. É o que eu faço. É o que pastores têm que fazer, é o que crentes têm que fazer, é meditar a palavra de Deus. É ter sede pelas coisas de Deus, é desejar as coisas de Deus, é mesmo nos fazeres ocupados, a fazer dentro de casa, nós como mulheres, mas estar conectadas com o Senhor Jesus. Temos desejo pelo Senhor Jesus, temos desejos em fazer a vontade do Senhor, temos desejo em ser dependente do Senhor, temos desejo de fazer a vontade do Senhor. Está na brecha como o Senhor quer e dizer, eis-me aqui, Senhor, tu me escolheste, eis-me aqui. É para estar no altar, eis-me aqui. É para estar aonde, Senhor? Não te aparte da boca da tua lei. É para ensinar esse povo rebelde, eu vou ensinar. Como Deus, o Senhor quer, não é como eles querem, não. Não te aparte da tua boca desta lei, antes medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pase nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus vai mostrar e vai ter que agir com crentes nessa região. Coisa ruim é peso. Coisa ruim é peso. Peso nos adoece. Peso acaba com a nossa saúde. Toda hora temos que estar em espírito de oração, orando para ser da inveja, das más orações, das manipulações, das palavras que não provém de Deus. Pedindo a Deus discernimento toda hora. Abre o meu entendimento, dá discernimento para eu saber o que vem de ti e o que não vem, e repreender. Quem louva o que Deus quer, quem prega o que Deus quer, é perseguido, mas maior é Deus para derrotar todos os perseguidores. Porque o nosso Deus sente o que a gente sente. E porque alguém não quer sentir a nossa dor. E porque alguém está nem aí com a nossa dor. Ai, que se vamos se ver com Deus. Deus vê e sente o que sentimos. E coloca quem Ele quer na cadeira espiritual e mostra quem é que manda, porque Ele está com o menor. Deus é comigo, que eu sou a menor, estou posicionada. Deus é com os menores que estão posicionados. Deus é com as mulheres menores que estão posicionadas. Não desejamos mal de ninguém, nem de quem nos feriu. Foi injusto? Não quer reconhecer porque são narcisistas? Não reconhece seus erros? Estão sempre certos? Será? Cada um que peça discernimento e amor na prática para ser guiado por Ele. Ele não tem inocente por culpado. Ele nos criou e sabe a nossa configuração. A perseguição foi grande, mas maior foi Deus que tudo e de todos que dão lugar para a inveja ou o que for, se verão com a justiça do Senhor. Ontem eu até compartilhei, né, de um pastor ele falando sobre isso, sobre as escolhas de Deus, que a lei judaica é para colocar o primogênito no altar. Mas por causa dos pecados dos primogênitos, Deus coloca os menores. Deus coloca os menores por causa do adultério, Deus coloca os menores por causa do segundo casamento. Deus coloca quem Ele quer, quem está posicionado, quem está ouvindo, como Samuel ouvia. Eu ouço Deus. Quem é que mais ouve Deus? Estava no sangue do Cordeiro. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Êxodo 12:13, pode acompanhar. A caça começou, mas quem estava coberto foi despreservado. A caça começou, os olhos do Senhor, como chama de fogo, está sobre a terra, está sobre o Brasil, está sobre o Rio Grande do Norte. Eu dizia isso, eu sempre digo isso, muitos não dão crédito. O sangue de Jesus é que nos cobre, que nos livra, que nos purifica, que nos santifica, que nos guarda, que nos protege, que nos usa, que faz alguma coisa. A caça começou, mas quem estava coberto foi preservado. Oh, aleluia, porque é o sangue que cobre Kessia, é o sangue que me cobriu da lapada aqui que eu levei daqui para cá, praticamente
O sangue que me cobriu, que me livrou da seta enviada. A caça aos primogênitos começou em uma noite silenciosa. Ele nunca mais parou, porque eles deram o símbolo de força, herança e continuidade. Destruir os primogênitos era cortar o futuro. Pois no mês de Nisan, ninguém esperava, mas à meia-noite, aleluias, o primogênito de cada casa egípcia caiu morto. Êxodo 12:29. Nós estamos no tempo da graça. E se não fosse no tempo da graça, muitos primogênitos já tinham morrido no segundo casamento desse Rio Grande do Norte e Brasil. Vocês estão entendendo? Que muitos tinham morrido já. Mas estão mortos espirituais. Não morreram fisicamente, mas estão mortos espirituais, porque o pecado, a desobediência contra a palavra do meu Deus, aleluia, causa rebelião. Muitos primogênitos hoje não seguem no altar. Não quer reconhecer os erros. Deus mostrando, ainda não quer se arrepender. Muitos primogênitos hoje não servem no altar. Não avançam na vida. Sentem peso. Mas não entende por quê. Os primogênitos é para sentir isso. Cadê os primogênitos? Se levante. É para vocês estarem sentindo peso. É para vocês avançarem. É para vocês fazerem alguma coisa. Mas vocês estão desligados das coisas do alto. Quantos primogênitos estão marcados, mas não posicionados? Se posicione, sai das vossas paredes, sai das vossas casas. Vamos se reunir e fazer um templo, nem que seja para os solteiros, para eu ensinar a palavra do Senhor aos primogênitos, aos menores, aos solteiros dessa região que foi rejeitada. Os solteiros foram rejeitados nessa região aqui, ó. Mas a espada de Jesus vai chegar, porque maior é Deus. Todo primogênito, essa região não foi ensinada como Deus quer. Todo primogênito será meu. Êxodo 13:2. Eles foram separados para servir ao Senhor, mas o chamado exigia pureza. Olha aí, Deus exige dos filhos de pastores, dos obreiros, de o que for, pureza, ensino da palavra, misericórdia, aleluias. Por que não tiveram cuidado com os filhos? Por que não ensinaram? Por que não orientaram? Porque não tem esse conhecimento. Só pode. Separei os levitas no lugar de todos os primogênitos. Eu falo isso, eu sou a levitinha de Jesus, que amo adorar o Senhor Jesus, que eu amo cantar para o Senhor Jesus, do jeito que Deus quer, não é do jeito que alguém deseja, é do jeito que meu Deus quer. Cantarei ao Senhor, viverei para o Senhor, é assim que tem que ser. Separei os levitas no lugar de todos os primogênitos. Números 3, aleluias. Separei os levitas no lugar de todos os primogênitos. Número 3:12. Eu cantarei, eu ensinarei a palavra como o meu Deus quer, porque temos que ouvir a voz de Deus. Independente que os velhos não estão ouvindo, independente que os mais velhos não estejam ouvindo, independente que os primogênitos não estejam como Deus quer. Eu quero se eu quero estar como Deus quer. Eu quero se eu quero viver o que Deus quer. Eu quero se eu quero estar posicionada e fazer o que meu Deus quer. Separei os levitas no lugar de todos os primogênitos. Quem é levita da cidade e região? Eu falo direto. Cadê os músicos da cidade e região para se reunir? Porque temos que fazer algo para Deus. Porque temos que fazer algo para Deus. E a região está tapada, está se fazendo de surda, ou de muda, ou de quê? Rebeldes, se posicionem. É o Estado? Se posicione. É o Brasil? Se posicione. Os levitas assumem o altar e os primogênitos precisam ser resgatados para ter uma vida comum. Eu tenho falado, vocês são primogênitos, estão no erro, estão em que for, se lance nos pés de Jesus. Faça alguma coisa. Se alguém não quer fazer por nós, se reunimos nós e façamos alguma coisa. Alguém precisa levantar e fazer, nem que seja uma igreja para me dar, para me ensinar esses solteiros a fazer a vontade de Deus, como Deus quer, como meu Deus quer, como meu Deus quer, como meu Deus manda, como meu Deus fala. Porque ninguém está preocupado com as pessoas que não estão posicionadas. Ninguém está preocupado com isso. Apenas eu estou preocupado com os solteiros, porque eu sempre fui pastora de solteiro. Mas ninguém quer aceitar a chamada de Deus por ser mulher. Problema dos ninguém. Enquanto Moisés estava no monte, os primogênitos participaram da idolatria. Eita, idolatria no altar. Eles se contaminaram, eles se sujaram e perderam o seu lugar no altar. Oh, Jesus. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Olha isso.
Olha isso, os primogênitos, aleluia, estavam dominados pela idolatria, pelas capas. É isso que eu falo, gente, não está com Deus. Então precisamos voltar e se posicionar aos pés do Senhor e reconhecer suas falhas e dizer: Jesus, me ajuda, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a escolha que eu devo tomar? O que é que eu devo renunciar? Onde eu tenho que estar? É isso. Vocês têm noção? Êxodo 3:12, 3:2 diz: consagra-me todo primogênito, eles são meus. Todo pastor pode dizer isso na cidade e região. Tem que consagrar os primogênitos, tem que fazer a vontade do Senhor, tem que resgatar esse povo, tem que ensinar esse povo o que precisa. Vamos profetizar assim: eu estou ativando a proteção sobre a minha vida e a minha casa. Se vocês quiserem seguir lá, é o pastor Michel Souza. Ele fala muito sobre esse termo judaico, que é a missão dos primogênitos. Ele colocou: estou ativando a proteção espiritual da minha casa. Porque não é fácil, não. Não é fácil fazer a vontade do Senhor. Não é fácil obedecer a voz do Senhor. Ou coisa difícil. Ou coisa difícil é ensinar o povo. E fazendo o que Deus quer. E como Ele quer, não como alguém deseja. Jesus nos ensine a fazer a vontade dEle. Pense como é difícil ser fiel. Ou ser santo para morar no céu. Mas maior é o sangue de Jesus. Amém? E para encerrar, só umas frasezinhas aqui. O dever. Porque nós que fomos chamados para fazer a vontade do Senhor, somos escolhas de Deus, nós ensina a todos, porque Deus tem resposta para todos. A Bíblia ensina para jovem, ensina para solteiro, ensina para casado, ensina para pais, ensina para tudo. Então, diante dos ensinos da palavra de Deus, a gente vai e anota algumas coisas que precisa. Ou que observamos que realmente encaixa com a direção do Senhor. Como líderes, né? Mulheres e homens que são líderes, cabeça, não porque a gente quer ser mais do que ninguém, Deus me livre e guarde. Olha o que diz o dever do homem. O dever do homem é prover, proteger, tem que ensinar esse povo, respeitar, ensinar, admirar. O homem assim faz os casados, né? Principalmente. Aí quando inverte os papéis, fica tudo doido. Por que será? Porque não houve Deus. Prover, proteger, respeitar, ensinar, admirar, liderar. Mas às vezes quando não estão ouvindo Deus, aí Deus levanta as mulheres. Infelizmente, me desculpe, queridos, mas Deus coloca na cadeira que Ele quer. Porque se não estão ouvindo Deus, vai botar quem ouve Deus. Deveres da mulher, nós, é cuidar, é zelar. Por isso que se preocupamos. Por isso que eu me preocupo com os solteiros, por isso que eu se preocupo com os jovens, por isso que eu se preocupo de não estar ensinando ao povo a verdade, ou como Deus quer. Porque nós, mulheres, temos que ser assim. É de nós, é instinto da mulher, é cuidar, é zelar, é edificar. Não é que o homem também não tenha que cuidar. Quando diz que o papel do homem é proteger, é prover, é porque é um cuidado também. Quando fala que o homem, o papel dele prover, proteger, respeitar, liderar, ensinar, admirar, também isso se resume ao quê? Ao cuidar, não é isso? Ao zelo, que às vezes cuida do povo da igreja como que fossem filhos. Então não é diferente o papel da mulher. Cuidar, zelar, edificar, acalmar, embelezar, nutrir. Não podemos inverter os valores. O problema é isso hoje em dia. Não é fácil que Jesus nos ensine a sermos fiéis, porque às vezes estamos com as nossas emoções não tratadas. É isso. Precisamos fazer terapia, né? Para se cuidar. Às vezes nem exercemos o que é para exercer como Deus quer, mas maior é Deus, para fazermos a vontade do Senhor aqui na terra, como Ele deseja, não como alguém.
Não como alguém queira, né? Porque por mim eu já tinha saído desse bicho daqui há muito tempo. Talvez por isso que eu já sonhei, minha irmã de São Paulo já sonhou, que Deus acha, né? Levanta o povo dele para agir, para fazer, Jesus aqui sabe todas as coisas, tudo há um tempo determinado por Deus. Agora que meu tempo nessa casa já se findou, e que meu Pai muitos haja, né? A paz do Senhor a todos.